O espelho cruel e o código dos fantasmas. Você consegue ouvir esses passos? Não são aqueles que ecoam pelas ruas ensolaradas de São Paulo, mas sim os que assombram os corredores da sua própria vida, o eco de fracassos que se repetem, uma e outra vez. Olhe para Maria. Perdida entre os arranha-céus de uma cidade que nunca dorme, Maria é prisioneira de uma dor familiar. 3 romances. 3 homens diferentes. E, no entanto, todos compartilharam o mesmo roteiro brutal, a traição. Ela grita para os céus, porque o destino insiste em me jogar nos braços desses canalhas. Mas o que Maria não percebe é que ela não encontrou a pessoa errada por acaso. Ela está, sem saber, emitindo uma frequência misteriosa, um código secreto que atrai exatamente as almas programadas para feri-la mais profundamente. Maria não ama esses homens, ela está apaixonada pela forma como eles confirmam o seu medo mais sombrio, o medo de ser abandonada. A história de Maria não é sobre má sorte. É um fenômeno que os cientistas chamam de viés de confirmação levado ao limite absoluto. Volte no tempo, para 1980, na Universidade de Dartmouth. Pesquisadores realizaram um estudo que abalou nossa compreensão sobre a percepção. Eles pintaram cicatrizes grotescas e horrorosas nos rostos de voluntários. Mas, pouco antes de enviá-los para o mundo, os maquiadores fingiram retocar as cicatrizes, enquanto, na verdade, as removiam completamente. O resultado foi aterrorizante. Cada um dos participantes voltou furioso. Eles juraram que foram discriminados, que as pessoas os olhavam com nojo. Mas a verdade? Seus rostos estavam perfeitamente normais. A cicatriz não estava na pele, estava na mente. O mundo lá fora nada mais é do que um espelho. Quando você olha para ele com uma alma cheia de feridas, você verá cada olhar como uma bala. Sua mente é um projetor gigante operando silenciosamente na escuridão. Se o filme que você está rodando se chama Eu Não Sou Digno de Amor, o universo não hesitará em contratar os piores atores possíveis, os narcisistas, os mentirosos, para subirem ao palco da sua vida. Eles não estão lá por acaso. Estão lá porque você enviou a eles um contrato invisível através das suas próprias crenças em decomposição. Você não está vendo a realidade, você está vendo o reflexo da sua própria alma. E, até que você mude esse filme interno, aqueles velhos fantasmas continuarão aparecendo, sob novos nomes, em novas roupas, para encenar a mesma tragédia onde você é a única vítima. O poder do não, a compaixão disfarçada de crueldade. Você já esteve diante de uma porta trancada, esmurrando até suas mãos sangrarem, apenas para receber um silêncio assustador do destino? Costumamos chamar isso de fracasso. Mas, nas sombras de planos despedaçados, uma verdade mais profunda e ressonante está em jogo, a compaixão do não. Olhe para Ricardo. Sentado em um pequeno café em uma rua chuvosa de Curitiba, com a cabeça entre as mãos, encarando um contrato rejeitado. Ricardo havia investido cada suspiro, cada último real e a honra de sua família nesse negócio. Quando os parceiros desistiram, ele sentiu como se o próprio céu do Brasil estivesse desabando sobre seus ombros. Ele amaldiçoou o Logos, ele cuspiu na ordem cósmica em que um dia confiou. Sentia-se como um peão descartado em um jogo cruel e manipulado. Mas, ouça o pulsar do tempo. 6 meses depois, um abalo sísmico atinge o mundo financeiro. Aquela empresa parceira de ouro desmorona em um escândalo de fraude internacional massivo. Algemas de aço frio se fecham nos pulsos de cada membro da diretoria. Assistindo ao noticiário, Ricardo fica paralisado. Um calafrio percorre sua espinha, não de medo, mas de um despertar profundo. O não que ele viu como uma sentença de morte era, na realidade, um abraço silencioso e protetor. Se aquela porta tivesse se aberto 6 meses atrás, Ricardo não estaria aqui hoje para contar sua história. Ele estaria sentado atrás das grades. Na filosofia estoica, não chamamos isso de sorte. Chamamos de calibração de frequência do Logos. A inteligência universal não traz o que você deseja, ela traz o que você precisa para proteger sua virtude e seu destino. Cada vez que a vida diz não ao seu esforço, não é um retrocesso. É uma correção de rota magistral feita por um arquiteto anônimo. Pare de tentar forçar uma porta trancada com o veneno de emoções negativas. Em vez disso, permaneça na quietude misteriosa de um estoico e pergunte: qual músculo espiritual esta porta fechada está treinando? Minha paciência? Minha humildade? Ou o discernimento para ver os buracos negros que meu ego ignorou cegamente? O universo opera com uma precisão que é brutal, porém inegavelmente misericordiosa. O não de hoje é o sim para uma versão sua mais forte e segura amanhã.
Não tema a rejeição. Tema entrar em uma sala que o destino já avisou que está prestes a desmoronar. Atores no palco do destino, quando os inimigos são salvadores disfarçados. Feche os olhos por um momento. Imagine que sua vida é um palco de teatro gigantesco, onde o holofote ilumina apenas uma pessoa, você. Mas quem escreveu o roteiro? E, mais importante, por que os piores personagens possíveis insistem em aparecer para arruinar sua performance? Olhe para a história de Lucas, um funcionário dedicado em uma movimentada empresa financeira no Rio de Janeiro. Lucas tem um chefe que ele chama de monstro. Um homem prepotente que se alimenta de esmagar espíritos e encurralar Lucas com demandas impossíveis. Todas as noites, Lucas volta para casa em uma nuvem de miséria, amaldiçoando a crueldade de seu superior e se perguntando por que o destino lhe deu cartas tão ruins. Mas, sob a perspectiva de um especialista estoico, eu quero te revelar um segredo de estremecer o coração. Aquele chefe não apareceu para destruir a carreira de Lucas. Ele foi contratado pelo destino para salvar a sua alma. O universo é um diretor-mestre, e ele enviou o treinador mais brutal para o palco de Lucas. Por quê? Porque Lucas era fraco demais. Porque Lucas nunca soube dizer não. Porque Lucas estava caminhando pela vida com um mapa de autoestima despedaçado. Aquele chefe arrogante é quem está forçando Lucas a construir o músculo de seu próprio caráter. Ele é a tempestade que obriga a árvore dentro de Lucas a fincar suas raízes mais profundamente na terra ou quebrar de vez, para dar lugar a algo muito mais resiliente. Epíteto, o grande mestre que viveu sob as correntes da escravidão antes de se tornar filósofo, deixou um código para a humanidade: não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa perspectiva sobre eles. Quando você muda sua lente, os vilões da sua vida deixam cair instantaneamente suas máscaras para revelar seus verdadeiros papéis. O desafiador é aquele que bloqueia seu caminho e aponta cada erro. Ele aparece para testar se sua paciência é feita de diamante ou apenas de barro. Sem o fogo, como você saberia se é ouro puro? O mensageiro, este personagem existe para te dar um tapa com as verdades brutais que você passou a vida evitando. Ele profere as palavras amargas sobre sua preguiça, suas ilusões ou suas falhas. Dói, mas é o balde de água gelada que você precisa para despertar do coma do seu próprio ego. O escultor, estes são os que te ferem mais profundamente. Mas lembre-se, para criar uma obra-prima como a estátua de Davi a partir de um bloco de pedra bruto e irregular, Michelangelo teve que usar martelo e cincel. Aqueles que te causam dor estão, na verdade, lascando a crosta do seu ego egoísta e covarde, revelando o diamante radiante dentro do seu espírito. O companheiro, eles não são salvadores que te carregarão nos ombros. O papel deles é estar ao seu lado no escuro, em silêncio, lembrando você tem pernas. Você deve caminhar por este caminho sozinho. Eles se recusam a te ajudar para que você possa descobrir o poder infinito da autarquia, a autossuficiência. Entende? Ninguém entra na sua vida como um mero transeunte. Eles são atores profissionais enviados para te empurrar para situações mais desesperadoras, forçando você a evoluir. Da próxima vez que enfrentar alguém que faça seu sangue ferver, pare por um segundo. Olhe bem nos olhos dessa pessoa e pergunte a si mesmo: o que esta peça está tentando me ensinar? Quando você compreende este código, o ódio desaparece. Tudo o que resta é uma profunda gratidão por aqueles que interpretaram o vilão apenas para que você tivesse a chance de, finalmente, se tornar o herói da sua própria vida. A ciência comportamental da atenção, o guardião e o mapa das almas. Você sabia que agora mesmo, por trás dos seus olhos, uma guerra brutal por informação está acontecendo? A cada segundo, o mundo lança milhões de sinais sobre você, mas você percebe apenas uma fração minúscula, microscópica. Por quê? Porque dentro do seu tronco cerebral reside um guardião poderoso e profundamente tendencioso, o Sistema de Ativação Reticular, ou SAR. Imagine Ana, uma mulher radiante no meio de uma festa vibrante na praia de Copacabana. Há 100 homens naquela sala. 99 deles são cavalheiros decentes, prontos para valorizar e amar Ana sinceramente. Mas há apenas um que é um vampiro emocional, um narcisista profissional. O que acontece a seguir? Se, no fundo de sua alma, Ana carrega uma crença sangrenta que diz: eu não sou digna de coisas boas, ou o amor sempre vem com sofrimento, um milagre sombrio acontece. O SAR de Ana realizará imediatamente uma varredura implacável. Ele irá embaçar, tornando invisíveis aqueles 99 homens decentes, como se eles nunca tivessem existido. Eles se tornam monótonos, sem atrativos ou simplesmente passam despercebidos.
Por outro lado, o sistema fará com que aquele único indivíduo tóxico pareça brilhante, magnético e preenchido por uma falsa vibração que Ana chama de destino. Mas isso não é destino, é a ressonância da dor. Seu cérebro não sai em busca de felicidade, ele busca familiaridade para proteger aquilo que ele acredita ser a verdade. Este é o momento em que a ciência moderna se curva diante da sabedoria do imperador Marco Aurélio, de 2000 anos atrás. Ele nos deixou uma frase que decide todos os destinos: a alma torna-se tingida com a cor dos seus pensamentos. Você não encontra pessoas tóxicas porque tem azar. Você as encontra porque a tinta na sua mente combina com o tom da crueldade delas. Se a sua mente é um projetor rodando um filme sobre escassez, o SAR só permitirá que cenas de escassez cheguem às suas retinas. Essa verdade é tão aterrorizante quanto esperançosa. Aterrorizante porque você percebe que é o arquiteto do seu próprio inferno através de relacionamentos tóxicos. Mas esperançosa porque, se você puder mudar a tinta dos seus pensamentos, se treinar suas crenças para serem sólidas e dignas, então o SAR, esse guardião leal, começará a abrir a porta para uma realidade completamente nova. Quando sua alma estiver tingida com as cores do autorrespeito e da fortaleza estoica, o medíocre desaparecerá automaticamente da sua vista, abrindo espaço para oportunidades e pessoas que você antes pensava existirem apenas em sonhos. Não tente mudar o mundo, mude o guardião dentro da sua própria cabeça. A dança do amor fati, quando a dor se torna uma obra-prima. Ouça o batido rítmico dos tambores do samba ecoando pelas ruelas estreitas do Rio de Janeiro. Você já se perguntou o que cria o espírito imortal da alegria no povo brasileiro? Não é apenas uma felicidade superficial, é um superpoder espiritual forjado nas dificuldades mais severas. Eu quero te contar sobre um momento no carnaval, onde as luzes deslumbrantes escondem o suor e a luta. Uma passista de elite, em uma fantasia magnífica, de repente tropeça e cai bem no centro do palco, diante de milhões de olhares atentos. Naquele batimento cardíaco, um silêncio mortal cai sobre a multidão. Mas, em vez de desmoronar em vergonha, em vez de chorar por um golpe cruel do destino, ela realiza um milagre. Ela usa o próprio impulso da queda, lança-se num movimento acrobático de tirar o fôlego e continua a dança com um espírito ainda mais ardente do que antes. A multidão explode. Aquilo não foi apenas técnica, foi a personificação viva do amor fati, o amor ao destino. Na filosofia estoica, amor fati não é uma resignação fraca e passiva. É uma paixão intensa e profunda por tudo que a vida lança sobre você. Não fique aí parado assistindo as pessoas entrarem na sua vida como uma vítima das circunstâncias. Eu te desafio a fazer algo mais difícil: ame-as. Ame até mesmo aquele que te traiu, porque foi a crueldade dele que se tornou o fogo no qual você forjou sua verdadeira autossuficiência. Sem eles, você teria permanecido uma criança frágil, apegada a ilusões cor-de-rosa. Ame até mesmo a dor que aperta seu peito, porque esse mesmo sofrimento é a prova definitiva de que você está vivo, lutando e evoluindo. O segredo dos grandes não reside em uma vida sem percalços, mas na alquimia interna que possuem para transformar cada evento em combustível para a grandeza. Quando você começa a praticar o amor fati, você não é mais um fantoche no palco do destino. Você se torna o coautor, aquele que segura a caneta, escrevendo os capítulos mais dramáticos da sua história. Você não reza para a tempestade parar, você aprende a dançar no coração do furacão. A vida não te envia o que você quer, ela te envia o que você precisa para despedaçar sua velha e frágil casca. Da próxima vez que o destino desferir um golpe doloroso, não pergunte, por que eu? Em vez disso, sorria, ajuste seus sapatos de dança e diga, bem-vindo. Eu estive esperando por este momento para provar meu coração estoico. Esse é o espírito invictus, inconquistável e inabalável. Autossuficiência, autarquia, alma indivisível. Nas sombras da solidão, o ser humano costuma cometer um erro fatal: sair em busca de alguém para nos completar. Você já ouviu falar do conceito de autarquia? É o código secreto dos antigos sábios para a autossuficiência absoluta da alma. Não deixe que os filmes românticos te enganem. A realidade daqueles que caçam uma metade da laranja para preencher seu vazio interior costuma terminar em uma tragédia silenciosa. Olhe para Mateo. Mateo caminha pelas ruas agitadas do Rio, carregando um coração oco e uma sede ardente de ser amado. Ele frequenta os bares de Ipanema, com os olhos sempre à procura de uma figura que possa curar a solidão que corrói seu espírito. Mas essa mesma vibração de escassez é um aroma que atrai predadores emocionais. Mateo não encontra o amor, ele atrai vampiros emocionais,
aqueles que farejam a fraqueza e estão prontos para sugar sua energia para alimentar o próprio egoísmo. Um relacionamento construído sobre dois vazios criará apenas um buraco negro de dependência. A virada de Mateus só aconteceu em um fim de tarde na praia de Copacabana. Desta vez, ele não estava procurando por ninguém. Ele parou sozinho diante da vastidão do oceano, sentiu a brisa salgada do mar e percebeu, ele era aquele oceano. Mateus começou a aprender a ser feliz em sua própria quietude, a tornar-se seu próprio melhor companheiro. E foi aí que o milagre da autarquia começou a operar. Quando ele não precisava mais de alguém para resgatá-lo, de repente ele conheceu uma mulher que também estava firme sobre os próprios pés, uma alma livre, inteira e indivisível. Eles não se uniram para se preencherem, eles se uniram para brilhar. O mestre Sêneca disse uma vez, o fogo prova o ouro, a adversidade prova os homens fortes. Este ensinamento não é apenas para batalhas externas, é para a guerra de manter sua identidade a salvo da tentação da dependência. Você precisa entender esta verdade brutal, mas libertadora. Você não é metade de uma maçã esperando para ser par. Você é uma entidade completa, um micro-universo perfeito desde o momento em que nasceu. Quando você entra em um relacionamento com a mentalidade de um mendigo, está entregando a chave da sua felicidade nas mãos de um estranho, é um ato de suicídio emocional. Mas quando você se aproxima de outro a partir de um lugar de virtude e autorrespeito, essa relação deixa de ser uma corrente e se torna um porto seguro em um mar tormentoso. Treine-se para ser o suficiente antes de implorar para que alguém apareça. Porque, no fim das contas, apenas almas autossuficientes podem criar um amor inconquistável. Seja uma fortaleza, não uma casa abandonada esperando por um inquilino. A mudança do alquimista, quando o mundo se curva ao eu interior. Você já tentou limpar uma mancha na tela enquanto um projetor estava ligado? Quanto mais você esfrega, mais a tela se suja, mas a imagem permanece exatamente a mesma. Esse é o maior erro que cometemos, tentar mudar as pessoas ao nosso redor para aliviar nosso próprio sofrimento. Você quer que seu parceiro pare de te controlar, quer que seu chefe seja menos severo, quer que seus amigos parem de ser tão negativos. Mas quanto mais você pressiona, pior eles ficam. Por quê? Porque você está esfregando a tela, quando a mancha está, na verdade, no filme dentro do projetor. Ouça a história de Gabriel, um jovem arquiteto em um escritório afogado em reclamações e inveja em Belo Horizonte. Por anos, Gabriel se esgotou tentando aconselhar, discutir e esperar que seus colegas preguiçosos mudassem. O resultado? Ele ficou exausto, eles continuaram os mesmos, por fim, acabaram isolando. Até que um dia, Gabriel decidiu realizar a mudança do alquimista. Ele parou de olhar para fora. Começou a disciplina de ferro de um estoico. Acordar às 5 da manhã, praticar a gratidão em silêncio e trabalhar com um foco absoluto, como se não houvesse mais ninguém na sala. E então, um milagre sombrio e poderoso começou a se desenrolar. Conforme Gabriel mudava sua frequência interna do ressentimento para o autodomínio feroz, os velhos atores de sua vida começaram a se sentir desconfortáveis. Sua disciplina tornou-se um espelho refletindo a própria covardia deles. Naturalmente, as pessoas negativas começaram a evitá-lo. Sentiram um empurrão invisível e acabaram saindo de sua vida por completo. Em seus lugares, novas oportunidades e parceiros com uma frequência mais alta, aqueles que valorizavam seu profissionalismo e sua aura, começaram a aparecer, como se estivessem lá esperando o tempo todo. Isso não é pensamento positivo vazio ou orações sem sentido. Esta é a lei estoica da reorganização. No estoicismo, o mundo externo é uma entidade viva, e ele é forçado a se reorganizar para corresponder à sua ordem interna. Quando você forja uma mente de diamante, o universo não pode mantê-lo na lama para sempre. Ele redirecionará o fluxo de energia para colocá-lo exatamente onde esse diamante pertence. Pare de desperdiçar seu fogo tentando consertar qualquer pessoa. Foque todo o seu poder de fogo em mudar o roteiro dentro de você. Quando você se torna um alquimista, transformando o chumbo pesado de seus pensamentos no ouro puro da virtude, o mundo inteiro será forçado a se rearranjar ao seu redor. Os atores incompatíveis serão automaticamente removidos da sua peça, porque não possuem mais falas que caibam na sua nova e magnífica versão. Você é o diretor, o roteirista e o mestre da frequência em todo este teatro. Lembre-se, o mundo só muda quando você para de tentar mudá-lo. A arte de desapegar, o código da conclusão. Quando as luzes do palco se apagam e o teatro mergulha no silêncio, o que você faz? Você fica sentado no escuro, chorando e implorando para que os atores que já saíram retornem? Ou você se levanta,
agradece ao público e sai do teatro com a cabeça erguida? A maioria de nós escolhe o primeiro caminho. Apegamo-nos aos escombros de uma história que já terminou, tentando ressuscitar um fantasma emocional que o destino já ordenou que morresse. Olhe para Isabela, na cidade de Brasília. Após 10 anos juntos, o marido que era o seu mundo inteiro foi embora em uma manhã sem nuvens, deixando um vazio imenso na casa e um buraco sangrando em seu coração. Isabela repetia uma única palavra como uma sentença de morte: eu perdi tudo. Eu perdi ele. Essa palavra, perdi, é uma pedra que a arrasta para o fundo de um oceano de desespero. Mas, naquela hora mais sombria, o filósofo Epíteto, um homem que transformou a agonia da escravidão em liberdade eterna, enviou a ela um código para a libertação: nunca diga eu perdi. Diga, em vez disso, eu devolvi. Ponto. Isso não é um jogo de palavras superficial, é uma revolução na percepção interna. Epíteto nos ensina que nada neste mundo realmente pertence a você, nem propriedades, nem fama, e certamente nenhum outro ser humano. Tudo e todos que entram em sua vida são um empréstimo do universo. Quando um amor se vai, não diga que o perdeu, entenda que você está cumprindo o dever mais elevado de uma alma livre: devolvê-lo ao mundo. Quando a carreira que você tanto desejava desaparecer, diga: eu a devolvi ao destino. Esse desapego não é a indiferença fria de quem não tem coração, é a compaixão mais profunda de um mestre estoico. Você entende que esse ator completou perfeitamente o papel dele no seu roteiro. Ele te ensinou a amar, a suportar, ou a perceber o quão poderoso você é quando é abandonado. Quando a lição termina, o contrato espiritual entre você e ele expira. Apegar-se a alguém que já terminou sua missão é como tentar segurar o ar de uma respiração que você já deu, isso só fará você sufocar. O fim de um ciclo não diminui o valor do que veio antes, pelo contrário, é um sinal de que você se formou em um novo nível espiritual. Um capítulo mais brilhante está sendo escrito nas sombras do Logos, mas você nunca o verá se seus olhos ainda estiverem fixos nos bastidores de onde o antigo ator acabou de desaparecer. Desapegue com o sorriso misterioso de um vidente. Devolva o que nunca foi seu para que suas mãos fiquem vazias e prontas para receber os novos presentes que o destino está preparando. A verdadeira liberdade começa quando você percebe: você nunca perdeu nada, você está apenas, continuamente, devolvendo para poder se tornar inteiro. Conclusão: a cidadela interior e o triunfo final. Na quietude deste momento, enquanto os fantasmas do passado recuam para trás da cortina do teatro, eu quero que você olhe para as cicatrizes em sua alma, não com ressentimento, mas com o aceno solene de um vencedor. O imperador Marco Aurélio deixou um lembrete penetrante para todos nós: a melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida. Não deixe que a traição transforme você em um traidor. Não deixe que a crueldade roube a sua compaixão. Esse é o triunfo supremo de um estoico. Comece a construir sua cidadela interior, hoje mesmo. Erga uma fortaleza sagrada que nenhum insulto, nenhum abandono e nenhum golpe do destino possa jamais violar. Nesse santuário, você pode até estar sozinho, mas nunca estará solitário, pois você é inteiro. Agora, realize um último ritual. Olhe diretamente para os rostos daqueles que um dia te deixaram de joelhos e diga calmamente: obrigado. Obrigado por me ferir, para que eu pudesse aprender que os limites da minha resistência eram apenas uma ilusão. Obrigado por me deixar, para que eu pudesse perceber que a praia de Copacabana continua brilhante e cheia de liberdade, mesmo quando eu caminho por suas areias sozinho. Nada foi um acidente. Cada pessoa que cruzou seu caminho, fosse anjo ou demônio, foi um tijolo usado para construir a ponte que leva da pessoa que você era para a versão magnífica de si mesmo que espera do outro lado. Cada encontro é um código do Logos. Ame o seu destino, amor fati. Siga em frente com a luz ardente da razão, porque agora, finalmente, você entende. A vida não acontece com você, ela acontece para você. Todo o poder para recriar a sua realidade está firme em suas próprias mãos. Dê um passo à frente, guerreiro invictus.